Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Santo, Santo, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos pela sublimidade dessa palavra. Nós agradecemos pela majestade do estilo dessa palavra. Nós agradecemos, Senhor, porque nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis perante o Senhor. Abençoe os ouvintes, abençoe esse trabalho. Rogamos ao Espírito Santo que opere eficazmente na vida de cada um de nós, a começar de mim. Nós oramos agradecidos, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós vai completar até o dia de Jesus Cristo e vai expandir o reino de Deus. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando deparamos com essa explosão de louvor e júbilo de Paulo diante de tão grande obra da redenção e o plano eterno da salvação, contendo as bênçãos que os crentes desfrutam pela graça e misericórdia de Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, não se pode apressar sem perceber essa realidade suprema na vida do crente. As bênçãos celestiais e espirituais são bênçãos principais na nossa vida que nos compunge em glorificar a Deus. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster diz: qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu sugiro aos meus ouvintes que decorem esse versículo para incluir nas suas palavras, nas pregações e nas orações. Lloyd Jones, comentando essa passagem, disse que essa declaração de Paulo é até mesmo das suas mais gloriosas declarações. Por isso, nesse versículo, nós temos que entender que somos abençoados em Cristo Jesus, nosso Senhor, com as bênçãos vindas de cima. Então vamos considerar esse versículo, pela graça de Deus, sobre o tema explosão de louvor a Deus. E eu pretendo fazer algumas perguntas nesse versículo que foram sugeridas pelo excelente expositor bíblico reverendo Paulo Roberto Batista Anglada. Como são as bênçãos? Em quem estão essas bênçãos? Quais são elas? Onde elas estão? E por que viver nas regiões celestiais? Antes, porém, eu quero me deter um pouco nessa palavra exprimida por Paulo. Bendito, bendito Deus e Pai, bendito. Quando ele adora, bendito, benfazejo, bem-aventurado, nós fomos criados para louvar, para magnificar, reconhecer, bendizer, falar bem do nosso Criador. A ordem desse verso é extremamente importante. Você não chega no Planalto para falar com o presidente da República menosprezando a forma cerimonial. Devemos chegar a Deus em louvor e gratidão a Ele, louvando Deus, a Trindade Santa e Bendita e Magnânima. Sua pessoa, louvar seus atributos, engrandecer todo o seu ser e toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Deus Pai nunca predestina um homem em Cristo Jesus se o Espírito Santo não comunicar os benefícios da salvação. Por isso, nunca podemos perder de vista a obra perfeita do Pai em Cristo Jesus pela comunicação do Espírito Santo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Como Deus se alegra quando bendizemos o seu santo nome. Ele falou para Moisés: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Santo, santo, santo é o seu nome, perfeito nos seus atributos, incomparável em majestade e glória. 1 Crônicas 16:36 diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém, e louvou ao Senhor. No Salmo 72:19 diz: bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Essas eram as expressões de grande gratidão dos escritores bíblicos quando entravam no Santo dos Santos. Portanto, com a expressão bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos perder de vista a Trindade Santa e Bendita, composta pelo único Deus vivo e verdadeiro, mas subsistindo em três pessoas iguais em poder e glória. Vamos então para a primeira pergunta: como são essas bênçãos? São bênçãos espirituais.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, disse Jesus. Não são bênçãos temporais, não são bênçãos materiais. Isso é fruto da generosidade e bondade de Deus, mas os bens materiais são insignificantes perto das bênçãos espirituais. Quando recebemos algo materialmente grande, logo depois vemos que não é essa Coca-Cola toda e a insatisfação continua. Observe a expressão toda sorte de bênção espiritual. As bênçãos espirituais são todas, são completas, ao contrário das materiais que não podem satisfazer o homem perfeitamente, porque sempre vai lhe faltar alguma coisa, por mais que ele tenha abundância de bens. Mas as bênçãos espirituais são dadas aos santos e fiéis plenamente, totalmente, cabalmente. Quando entramos no santuário de Deus e percebemos isso, compreendemos que as bênçãos materiais não são nada perto dessas bênçãos espirituais. No Velho Testamento, a natureza das bênçãos era mais palpáveis, materiais, porque apontava tipologicamente para as coisas espirituais. O povo, por causa da infância, eram como meninos que precisavam ser ensinados através das coisas visíveis e concretas. As bênçãos eram medidas pela quantidade de rebanho, gado, ovelhas, cabras, prosperidade materiais e pela extensão da terra que possuíam. Essa prosperidade material eram bênçãos que os santos e fiéis desfrutavam como favor de Deus naquela época. Por isso que a teologia da prosperidade faz um retrocesso inadmissível na história da redenção. Eles estão pegando os rudimentos do Velho Testamento, os princípios fundamentais, a coisa menos significativa, aquilo que é tipológico, e deixam de se concentrar naquilo que é mais importante. E não percebem a preciosidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, as bênçãos verdadeiras que nos faz explodir em louvor são espirituais e não visíveis ou materiais. Outra pergunta que podemos fazer nesse reconhecimento e louvor de Paulo é em quem estão essas bênçãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos são em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria, disse Paulo aos Colossenses. Todas as bênçãos vêm do Senhor Jesus. De acordo com o contexto literário, que se Deus quiser vamos explanar, ele nos escolheu em Cristo e nos predestinou para ele. É por meio de Jesus Cristo que fomos adotados e nos concedeu gratuitamente no amado. É no Senhor Jesus que vamos nos convergir e é nele no qual fomos feitos herança. 1 Timóteo 2,5 diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, essas bênçãos são dadas por Deus nosso Pai e estão escondidas em Cristo Jesus. Elas são dadas em Cristo Jesus. Outra pergunta é, quais são essas bênçãos? Essas bênçãos que fez Paulo explodir em uma eulogia de adoração e louvor a Deus foram as bênçãos contidas no contexto posterior, que são a eleição, santificação, predestinação, adoção, graça, redenção, completa remissão de pecados, sabedoria, prudência, herança, fomos selados com o Espírito Santo e seremos resgatados e glorificados. Veja só quantas bênçãos que verdadeiramente nunca nos impedirão de chegarmos à presença de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são no mínimo 12 bênçãos no Senhor Jesus Cristo que, se Deus quiser, haveremos de expô-las nas próximas exposições. Sem correria, mas com cuidado, oração e procurar extrair exatamente o sentido de cada palavra e bênção espiritual, analisando-a, questionando-a e procurando extrair dali lições do conteúdo de cada uma delas para edificação espiritual e para a glória de Deus. Outra pergunta que podemos fazer nessa manifestação de louvor de Paulo é onde estão essas bênçãos espirituais? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
é nas regiões celestiais em Cristo. Paulo fala várias vezes dessa esfera na vida do crente. Efésios 2,6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. As regiões celestiais são o âmbito da vida do crente. O santo e fiel de Deus deixa de ser desse mundo e passa para a esfera das regiões celestiais. A nossa pátria está no céu. Nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Paulo disse, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O santo e fiel de Deus é como uma pessoa que está de férias, passando rapidamente por esse mundo. Os efésios deveriam saber que as verdadeiras bênçãos são celestiais em Cristo e situava-se nas regiões celestiais, onde os pensamentos deles deveriam elevar-se nas coisas que são de cima. A cosmologia da época dizia que haviam 3 céus. O primeiro céu é onde se situam as nuvens, o segundo é onde estão contidas as estrelas e os planetas, ou seja, o céu atmosférico, e o terceiro céu é aquele mundo invisível, o habitat natural dos anjos, onde Cristo se encontra à destra de Deus e as almas aperfeiçoadas no céu, glorificando e exaltando o Senhor, aguardando a redenção do corpo e a consumação do século, onde haverá os novos céus e a nova terra. Nós lemos no versículo 20 e 21 desse capítulo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Assim é que devemos considerar as nossas vidas na perspectiva espiritual. A eleição é eterna, a regeneração é profunda, a adoção é um fato, a redenção é uma realidade. Temos um espírito redimido e já desfrutamos parte daquilo que haveremos de desfrutar plenamente pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Paulo disse aos romanos, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Temos as primícias do Espírito, que é uma prova antecipada das realidades espirituais. Vivemos em uma realidade diferente, como cidadãos do reino. Devemos viver nesse mundo trabalhando legitimamente, criando filhos para o louvor da glória de Deus, com palavras, testemunho, atitude. Pergunte-se a si mesmo, como posso viver para honrar mais o nome de Jesus? Como posso viver para glorificar mais a Deus? Portanto, o local das bênçãos espirituais é nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apenas para concluir essa declaração mais gloriosa, dita pelo Dr. Lloyd Jones, eu quero fazer a última pergunta aos meus ouvintes. Para que vivermos nas regiões celestiais em Cristo? Qual o propósito de vivermos nas regiões celestiais em Cristo? Ah, irmãos, se compreendermos a verdadeira natureza do plano da redenção, da genuína bênção, somos levados de coração a adorar o Deus com o coração encharcado de gratidão. Se nós vivermos como cidadãos dos céus, nas regiões celestiais, tendo a mentalidade do reino de Deus, não vamos viver de forma amarga, miserável, resmungando, murmurando, que faz as pessoas sentirem pena ou dó. Mas por mais dificuldades que passamos nessa vida, por mais privações que tenhamos, sempre teremos motivos para agradecer a Deus e dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu quero concluir orando aos meus ouvintes para que vivam uma vida pensando nas regiões celestiais, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, olhando para o autor e consumador, e faço a oração de Paulo aos Efésios nesse mesmo capítulo, nos versículos 16 a 19. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele,
iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder, e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Melhor a pátria além, mansões, jardins e tudo tão risonho, refúgio, a luz, a paz e ao bem. No mundo aqui as flores se murcharão, as aves já seu ninho abandonarão, e a alma geme em triste suspirar. Almejo lar, almejo lar, desejo ao lar, desejo ao lar, desejo ao lar.